Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de mais uma vez a gente poder cultuar o seu santo nome, Senhor, para nós estarmos aqui, Senhor Deus, como igreja, Pai, para celebrar o teu nome. Fala com cada um, Pai, de nós, Senhor Deus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para ouvir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, no verso 4. Filipenses 3, 4. A palavra de Deus diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Amém? Hoje eu queria falar um pouco com você sobre um homem chamado Saulo, ou também conhecido como Paulo. E eu queria falar de duas fases da vida desse homem. A Bíblia aqui, quando a gente lê, ele falando, ele dando testemunho de quem ele era, a gente vê que ele não era qualquer pessoa. A gente vê que esse homem, ele tinha, um berço de nascimento. Ele nasceu na cidade de Tarso, e ele não era qualquer pessoa, porque ele tinha a cidadania romana, ou seja, possivelmente a família dele era uma família muito influente naquele tempo. Ele, falando de si mesmo, ele diz: olha, se alguém podia confiar na carne, eu muito mais, porque ele era judeu, tinha cidadania romana, foi circuncidado ao 8º dia, era hebreu, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Então a gente vê que ele era judeu, ele era de uma tribo, ele era fariseu, ou seja, era um homem que desde criança ele foi instruído na palavra e na lei do Senhor. A Bíblia diz que Paulo ele foi aprendiz de um homem chamado Gamaliel, que era um grande fariseu da época, um grande mestre daquela época. A gente vê esse homem sendo formado, pela religião, ele sendo um judeu, e o que ele se tornou? Ele se tornou um grande perseguidor da igreja. Ele chega a dizer que com relação à lei, ele era irrepreensível. Só que o que a gente vê na vida desse homem? O que a gente vê na vida de Saulo, antes da conversão dele? Então ele tinha muitos atributos humanos que podiam colocar ele no lugar, humanamente falando, numa posição favorável. Humanamente falando, talvez as pessoas olhavam para aquele homem e diziam: cara, eu quero ser que nem esse cara. É um cara de uma família rica, é um cara de uma família influente, é um cara que tinha como mestre um dos grandes professores daquele tempo, um cara que falava muitos idiomas, o cara que tu olhava para a vida dele e parecia ser alguém irrepreensível. Então eu imagino que muitas pessoas queriam ser como aquele cara, olhavam para aquele cara e diziam: rapaz, esse cara ele tem algo a mais, ele é alguém especial. Talvez as pessoas olhassem para ele e dissessem: não, ele é um escolhido de Deus. Só o que a gente vê realmente na vida de Saulo? É um cara religioso, um cara que não teve discernimento espiritual para entender o que estava acontecendo nos dias dele. E o que ele fazia? Ele perseguia a igreja de Deus. Então a Bíblia vai falando a respeito de Saulo. Por exemplo, eu queria dar alguns momentos importantes da história da igreja. Então a gente sabe que quando a igreja, depois que Jesus ele ressuscita dos mortos, ele é assunto aos céus, o ministério apostólico começa com força. E a igreja no primeiro século começa a anunciar a palavra de Deus, o Cristo, o Messias que tinha vindo à terra, que tinha sido morto, mas que tinha ressuscitado. E eles começavam a dar testemunho. E a Bíblia diz que teve um diácono, Estevão, que Deus, o Espírito Santo, tomou ele de uma grande ousadia. Ele começou a anunciar Cristo, mesmo na frente de todo mundo, diante dos religiosos, diante de Jerusalém. E o que aconteceu com Estevão? Quem lembra? Quem conhece essa história? Ele foi o quê?
morto. Muito bem, Samuel, tá fiado. Então ele foi morto, ele foi apedrejado. A Bíblia diz que Estevão, ele olhou para o céu, isso está lá em Atos 7. E Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e o céu se abriu para Estevão. E ele viu Deus e viu Jesus à direita do Pai. E ele viu a glória de Deus naquela hora. E adivinha onde que foram deixar as vestes de Estevão? Nos pés de Saulo. Ou seja, imagina você matar um homem e você pegar as roupas daquele homem e colocar aos pés de um homem. Por que eles fizeram isso? Porque com certeza Saulo era a pessoa que estava orquestrando, né, o assassinato dos cristãos, a perseguição dos cristãos. Ele tinha, na verdade, virado o líder dos perseguidores. E a Bíblia diz em Atos 9 que ele queria a morte dos cristãos. Atos 9:1 diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim, homens ou mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então Saulo, o que é que ele vai fazer depois? Ele vai chegar diante do sumo sacerdote e vai pedir carta, porque dentro dele o que é que tinha? Ódio. O que é que ele respirava? Ameaça e morte contra quem? Contra os cristãos. Imagina o ódio que existia dentro desse cara. Ele respirava, imagina, respirar. Imagina, está respirando aí, respira. É bom, né? Respirar a vida, é uma coisa boa, né? A respiração de Saulo era de morte. Ou seja, ele vivia para ameaçar e perseguir os cristãos. Então ele era um cara gente boa. Você é cristão? Você queria encontrar com Saulo nesse tempo? Não, né? Ele ia te prender. Ele ia te levar preso se tu encontrasse com ele. Gálatas 1:13 diz assim, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Isso é Paulo dizendo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então ele mesmo confessa que ele era um grande perseguidor da igreja. Ele devastava a igreja. Só que acontece alguma coisa na vida desse cara. Alguma coisa acontece na vida dele, e esse cara ele vira o maior apóstolo de todos os tempos. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 epístolas na Bíblia. Ele escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. O que aconteceu na vida desse cara? Que ele passou de um assassino, de um perseguidor, de alguém que era mau, que respirava ameaça e morte, e ele se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. Alguém que foi chamado por Deus para sofrer por Deus, para ser um grande missionário, um grande escritor, o cara que levou o evangelho a muitas nações, um cara que levantou muitas igrejas. O que aconteceu na vida dele? Me responda, participe comigo. O que aconteceu na vida de Saulo para ele virar esse cara? Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, e aquele encontro mudou a vida de Saulo. Aquele encontro transformou a vida daquele homem. Aquele homem, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele estava indo para Damasco. Em Atos 9, a gente vai, se você tiver curiosidade, depois você abre e leia. A Bíblia diz que ele estava indo, depois de ele pegar essas cartas com o sumo sacerdote para perseguir o povo cristão, ele indo no caminho para Damasco, Jesus aparece para Saulo. O próprio Jesus aparece para ele, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Quando ele pergunta quem é, Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E aí aquele homem, ele fica cego, ele cai do cavalo, ele vai para a cidade, e ele passa 3 dias pensando naquilo que tinha acontecido com ele.
Deus, Jesus, manda um homem chamado Ananias para orar por Paulo, para curar Paulo. E Paulo é curado da cegueira e ele é cheio do Espírito Santo. E ali nasce uma nova pessoa. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele é uma pessoa que ele morreu e que ele nasceu de novo. Isso é uma verdade sobre a vida de todo cristão. Todo cristão, ele tem um ponto de partida. E o ponto de partida do cristão não é quando ele nasceu na barriga da mãe dele. Todo cristão, ele tem uma história parecida com a história de Saulo. Todo cristão, ele tem uma história parecida com essa. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque a natureza do homem, ela é assim. A nossa natureza, ela é essa. Cada um pende para um lado, mas todo mundo está no mesmo caminho. De maldade, de morte, de pecado, de prisão. E Saulo foi esse cara que talvez ele é uma referência para todos nós. Porque ele sai de um extremo, de alguém que era assassino, de alguém que matava em nome da Bíblia, em nome da religião que ele seguia, aquele que matava em nome de Deus, perseguia a igreja do Senhor na terra, e ele vira o maior apóstolo que a igreja já teve. O cara que Deus disse assim, olha, quando Ananias, ele ficou em dúvida, ele questionou Deus, ele disse, Deus, como assim? O Senhor está me mandando para mim orar por Saulo, mas não é esse que está perseguindo e matando a gente. Deus diz assim, olha, vai lá e ora, porque eu escolhi esse aí para sofrer por mim. E aí, irmão, se tu vê o que a gente vai ler a Bíblia, e o próprio Paulo, uma vez ele diz assim, ó, lá em 2 Coríntios 11, 23 a 28, diz assim, são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Uau! Alguma coisa extraordinária aconteceu na vida desse homem. Cara, um cara que perseguia e matava, agora ele deu a vida dele de uma forma que poucos fizeram. Imagina isso, imagina você. Você teria coragem, você estaria disposto a viver o que Paulo viveu? Ele disse que ele trabalhou mais do que todo mundo. Olha isso, 39 açoitadas, ele levou 5 vezes. 5 vezes 39 dá quanto? Não sei. Dá, será aí? Não vou fazer de cabeça. 5 de açoites, várias vezes fustigado com varas, apedrejado, naufrágios. E aí, meu irmão, perigo na cidade, perigo no mar, trabalhos, fadigas, e além daquilo que ele vivia no corpo, ele disse que ele tinha uma preocupação com a igreja de Cristo, todos os dias. Então eu queria hoje trazer esse paralelo da vida de Paulo. Por quê? Porque, como eu disse, todo mundo que está aqui, quantas pessoas aqui são cristãos? Amém.